Vamos lá, Filipenses 2, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o versículo 18, tá bom? Filipenses 2, do 12 ao 18. Quando eu estava aí, meus amados, vocês sempre seguiam minhas instruções. Agora que eu estou longe, é ainda mais importante que vocês o façam. Trabalhem com afinco a salvação, obedecendo a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia em que Cristo voltar, me orgulharei de saber que não participei da corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma como o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. E sim, quero que todos vocês participem dessa alegria. Alegrem-se e eu me alegrarei com vocês. A palavra de Deus. Amém? Irmãos, nós temos feito as nossas meditações, então, em Filipenses, né? Conseguimos sair do capítulo 1, estamos na metade do capítulo 2. Filipenses é uma carta, né? É uma carta que Paulo escreveu para esse povo que morava num lugar que chamava Filipos, que era uma ilha grega, né? E ele tinha montado uma igreja lá. E aí ele mandou essa carta para esse pessoal. Quando você mandava uma carta naquela época, era porque você precisava falar de coisas muito urgentes com as pessoas. Porque mandar uma carta não era tão simples quanto mandar um zap hoje. Era caríssimo, muito, muito caro. Então, o que você colocava na carta é porque, assim, você precisava muito que as pessoas soubessem. Então, tudo que está nessa carta, que Paulo falava assim, eu preciso muito que os meus irmãos filipenses saibam disso. Porque Paulo, inclusive, fala que ele pretendia voltar em Filipenses, voltar em Filipos. Então, ele podia falar com eles pessoalmente, né? Mas ele considerava esses assuntos tão urgentes que ele falou, cara, não vai ter jeito. Eu vou ter que mandar uma carta para eles para isso chegar lá logo, certo? Qual era a preocupação aqui de Paulo nessa carta? A preocupação de Paulo era com o avanço do evangelho. Ele queria que mais pessoas soubessem do evangelho. Ele queria que a igreja lá de Filipenses se consolidasse como uma igreja saudável, uma igreja forte lá na comunidade deles. Para quê? Para que eles vivessem bem? Para que o evangelho se espalhasse. Não era só para eles terem uma vida boa ou algo do tipo, mas era para que o evangelho se espalhasse. Não se esqueça disso. É para isso que ele mandou essa carta. E o que estava acontecendo em Filipenses? Eles estavam sofrendo com principalmente duas coisas. Pressões internas, dentro da própria igreja, algumas coisas acontecendo, pressões internas, algumas discussões, algumas reclamações, e também pressão externa, porque eles viviam num ambiente em que era muito romano, né? E quem que era o senhor, quem que era o Deus lá em Roma naquela época? Era César, era o rei, né? E eles se orgulhavam de ser cidadãos romanos, mesmo não estando em Roma, né? Porque Filipe era uma ilha grega, mas eles tinham cidadania romana. Então ficava essa disputa aí, não, mas quem que é o senhor de vocês? Vocês são romanos ou não? Quem que é o senhor de vocês? É César? Que papo é esse de Jesus? Que negócio é esse aí? É isso que estava acontecendo ali, certo? E a gente vem numa toada aqui desde o capítulo 1, desde o versículo 27, ali no finalzinho do capítulo 1, Paulo, ele vem suplicando, ele vem quase que implorando para os irmãos lá de Filipenses que eles sejam unidos, que haja união na igreja deles, que eles pensem uns nos outros, que eles considerem os outros mais importantes do que eles mesmos. E ele traz o exemplo de Jesus, né? A gente viu lá no cântico, né, que Jesus veio em forma humana, se humilhou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então ele falou assim, ó, segue qual exemplo? Segue o exemplo de Jesus. Ó. Ele não se considerou mais importante que ninguém. Pelo contrário, ele se considerou menor que todo mundo. E aí ele falou assim, ó, acho que os filipenses vão entender o que eu quis dizer, certo? Mas tem o seguinte, pessoal, vocês têm que viver assim, tudo bem? Mas não pode reclamar. Porque não é só como você vive. É o motivo, é a forma como você vive.
Se for só um legalismo, se você for só ser uma pessoa muito boa, porque aí você vai ser justo lá diante de Deus e tal, não adiantou nada. Então é sem reclamar. Paulo fala no versículo 14, olha lá, façam tudo sem queixas nem discussões. Então hoje nós vamos falar sobre isso, sobre reclamar, sobre se queixar, sobre murmurar. Vocês já assistiram Harry Potter? Vocês já leram o livro do Harry Potter? No Harry Potter tem um personagem lá, fictício, é um bicho lá, é um trem. É um negócio que chama Dementador. Vocês estão ligados? Só a Natália conhece? Mas eu vou explicar para vocês o que é um Dementador lá no Harry Potter, certo? Ele é um ser lá assim, que ele não tem forma humana, sabe? Ele é um negócio meio esquelético, assim, tem um capuz, sabe assim? Aí, se o capuz dele cai, tem um vazio lá dentro do capuz, não tem nada, sabe assim? Tá, e daí? E daí que esses dementadores, eles se alimentam da felicidade dos outros. Quando eles estão perto lá dos personagens, tem uma cena lá que o Harry está dentro de um trem. Não é trem de mineiro, não, é um trem de verdade mesmo, um trem. Lá no Harry Potter é um trem. E aí, de repente, ele começa a sentir uma sensação, assim, um frio, um jeito esquisito, uma tristeza, assim, um negócio... Parece que ele nunca mais vai sorrir na vida dele. Por quê? Porque tem um dementador desse aí lá dentro do trem. Esse personagem lá do Harry Potter, eles são guardas de prisão. Tem uma prisão lá que chama Azkaban, e os caras que estão presos lá, eles que tomam conta dos presos. Então, eles sugam toda a gota de felicidade que os presos têm lá, sabe assim? Para os caras ficarem o mais sem esperança possível, o mais miserável possível lá na prisão, os dementadores. Eles gostam de lugares sombrios, onde tem sofrimento, né? E vai criando esse ciclo vicioso. A pessoa, né? O que é um dementador da vida real? O que é a pessoa que suga a felicidade de onde ela está? É a pessoa que reclama. São os dementadores da vida real. A reclamação tem esse poder de matar a alegria, de sugar a alegria do lugar onde você está. Nós estamos falando do mês da família, não é? Não tem nada que tira a alegria de uma casa que nem alguém que reclama o tempo todo. Suga, te cansa. Você fica exausto, depressivo. A tua alegria vai embora. Porque a reclamação é isso. A reclamação é você ser um dementador da vida real. Você suga a alegria das pessoas, você contamina aquele ambiente. Irmãos, falar de reclamação é muito difícil, porque algumas pessoas são naturalmente muito negativas já, são muito pessimistas. E às vezes a gente ainda acaba procurando coisas negativas, notícias ruins, para deixar a gente ainda mais negativo e a gente ainda reclamando ainda mais. Às vezes a gente é bombardeado com notícia ruim para todo lado, mas às vezes a gente não busca, a gente quer beber dessa fonte, a gente quer ficar indignado, a gente quer reclamar. Então, assim, vencer a reclamação é algo muito difícil, porque às vezes é uma coisa que se torna um hábito, algo natural para nós, é um hábito que é difícil de quebrar esse hábito, né? Um pastor que se chama Paul Richard Kaufman, ele tem um sermão que ele fala sobre reclamação. E nesse sermão ele categorizou as pessoas que reclamam em 4 tipos. 4 tipos de pessoas. Ainda bem que a nossa igreja tem banco, tem cadeira e não um banco. Porque se fosse banco agora, você ia ficar dando uma cotovelada no outro assim, né? Tá vendo? Aí, ó, esse aqui é você. Esse aqui tá todo mundo separado pelos braços da cadeira, certo? Então não vai ter como ficar empurrando o outro. É para você pensar em você não precisa pensar em outros nesse momento. Ele categorizou em 4 tipos de pessoas que reclamam. A primeira pessoa ele fala que é o chorão. O chorão ele já acorda reclamando. É aquela pessoa negativa por natureza, né? A vida não é justa. Por que eu? Por que eu tô acordando e tem gente dormindo ainda? Não é? Por que eu tenho que acordar tão cedo e outras pessoas já estão dormindo? A vida, meus irmãos, nem sempre é justa mesmo, tá? E reclamar não vai tornar a vida justa, ok? Só vai sugar a felicidade, que nem o dementador aí de quem está perto de você. Então ele fala que o chorão, né, ele não só torna a vida dele miserável, como ele torna a vida de todo mundo que está ao redor dele miserável também. O segundo tipo de reclamador, ele fala que é o mártir,
que é aquele tipo de pessoa que fala assim, ninguém me aprecia, ninguém liga para mim, ninguém gosta de mim, ninguém me valoriza. O termo é autocomiserável, né? Aquela pessoa que fica, pobre de mim, pobre eu, né? Sabe quem sofria disso? Moisés. Moisés sofria de autocomiseração. Em Números 11, o povo está reclamando lá, tal, para Moisés. Moisés vira para Deus e fala assim, Deus, fui eu que pari esse povo aqui, eu não aguento mais esse povo reclamando na minha cabeça, se for para ser assim, eu prefiro morrer. Ele fala desse jeito para Deus. Moisés sofria de autocomiseração, ele queria que Deus sentisse pena dele, queria que Deus sentisse dó dele. Sabe aquela pessoa que quer que você sinta pena dela? É isso, é o mártir. O outro tipo de reclamador é o cínico, é aquela pessoa que fala que nada nunca vai mudar. Não parece que essa pessoa está reclamando, mas ela está reclamando, ela é cínica, né? Ela lê lá o livro de Eclesiastes e fala, não, a vida é assim mesmo, a vida, tudo dá errado mesmo, e tudo, não tem jeito. Ele é realista, e a Bíblia é realista, mas ele é cínico, ele fala com aquele cinismo, sabe? Não adianta fazer nada, e finge que não se importa, sabe? A vida é assim mesmo, mas no fundo está reclamando com aquele cinismo. E tem o perfeccionista. O perfeccionista é aquela pessoa que sempre pergunta assim, mas isso é o melhor que você consegue fazer? Você não consegue ser melhor do que isso, não? Não dá para ser um pouquinho mais? Nada nunca está bom, nada nunca é o suficiente. É aquela pessoa que disfarça a reclamação de comentário. Não estou reclamando, só estou fazendo um comentário. Disfarça a reclamação de comentário, não é verdade? Provérbios 27, né, tem um versículo lá que ele fala que uma esposa que reclama é como uma goteira, né, que fica ali o tempo todo, o dia inteiro. Eu não sei por que falou esposa, tá? Mas pode ser marido também, não tem problema. Ok? Mas fala que é aquela coisa que fica ali, sabe, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, sabe? Reclamar faz a gente mudar? Reclamar não faz a gente mudar. Por que ficar usando isso nos outros, né? Se você percebe que o seu filho está reclamando, por exemplo, por que será que ele está reclamando tanto? Talvez é porque você reclama. Se as pessoas que convivem com você estão reclamando tanto, por quê? Talvez é porque você está ali, influenciando elas, reclamando, né? O tempo todo. Então, como é que a gente vence isso? Como é que a gente consegue vencer a reclamação? Como parar de ser murmurador? 4 pontos, ok? Vamos pensar em 4 pontos. Primeira coisa é o quê? Você tem que admitir o problema, certo? Não vamos aplicar essa mensagem para outras pessoas. Essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você. Todos nós, em algum nível ou outro, nós sofremos com esse pecado. E é muito difícil reconhecer que nós temos esse pecado. Porque a gente se compara aos outros, né? Fala, não, eu não reclamo de nada, só reclamo de quem reclama. Então você também reclama. Se você só reclama de quem reclama. Então, o primeiro ponto é esse. Você tem que admitir esse problema. Você tem que confessar esse pecado ao Senhor na esperança de que você vai ver um fruto sincero de arrependimento. Já começa admitindo, vamos começar nosso estudo, aqui, nosso sermão, admitindo, confessando ao Senhor que nós cometemos esse pecado, que nós reclamamos. A segunda coisa que a gente tem que entender, e aqui a gente vai passar um tempinho um pouco maior, é o seguinte, gente, a reclamação, ela é um problema muito sério, na verdade. A reclamação, que Paulo fala aqui para os irmãos de Filipenses, lá, não se queixem, né, e nem discutam. Olha que interessante. Quando você pega esses 2 termos que ele usou, ele fala para eles não se queixarem e para eles não discutirem, são exatamente as 2 palavras que eram usadas para explicar o comportamento do povo de Israel lá no deserto. O povo de Israel estava escravizado, eles eram escravos no Egito. Tem como você pensar em alguma coisa pior do que você ser um escravo? Acho que não, né? Pior que escravo não tem como. Aí Deus vai lá, através de uma série fantástica de milagres e de reviravoltas e de mares se abrindo, liberta o povo. De repente eles estão
livres, eles não eram mais escravos. E aí eles estão indo para uma terra prometida. Tem só que atravessar a estrada. E o que eles fazem nesse momento? Eles falam, pô, graças a Deus, né, que nós não somos mais escravos. Não. Eles ficam com saudade do Egito. Eles falam assim, mas nesse deserto aqui tá muito ruim. Não tem nada para comer nesse lugar. Não aguento mais, velho. De vez em quando sai uma água de uma rocha ali, mas uma carne mesmo eu não como faz tempo. E eles começam a ficar com saudade do Egito, começam a ficar com saudade de ser escravo. Você está entendendo a seriedade da reclamação? Quando você reclama, você está querendo dizer o quê? Eu quero voltar a ser escravo mesmo, entendeu? A reclamação é muito séria. Essa narrativa do Êxodo, que eu resumi aqui em um minuto, a gente acha relatos em Números, né, em Deuteronômios, em Êxodo. Êxodo 16, né, fala muito sobre isso. Em Êxodo 16, sobre a seriedade do pecado da reclamação, a gente vê três coisas. A gente vê que a primeira coisa é a seguinte: toda vez que você reclama, você está reclamando contra Deus. Sempre que você reclama, você está reclamando contra Deus. A gente vê lá no texto que o povo reclama para Moisés e para Arão, e eles são muito claros. Eles falam assim, vocês estão reclamando? Vocês acham que vocês estão reclamando de mim. Vocês estão reclamando de Deus. Vocês não estão reclamando aqui de Moisés e Arão, não. A reclamação de vocês é contra o Senhor. Se você reclama do clima, você não está reclamando do clima, você está reclamando de Deus. Quando você reclama dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, do seu vizinho, do cachorro do seu vizinho, você está reclamando contra Deus. Você não está reclamando contra essas coisas. Você está reclamando contra Deus. Se você reclama dos seus funcionários, dos seus governantes, você está reclamando contra Deus. Reclamou é contra Deus. Sempre. Você crê na soberania de Deus? Se você crê na soberania de Deus, se você declara que Deus é soberano sobre todas as coisas que acontecem, tudo que acontece, Deus está no controle. Reclamou, contra quem se reclamou? Deus. Independentemente da situação. Desde as menores até as maiores. Você está reclamando de Deus. Mais do que um hábito, gente, quando a gente reclama, reclamar é um pecado. Por isso ele é sério. Reclamar é um pecado. Nós estamos pecando contra Deus, não é só um mau hábito. A Bíblia ela identifica a reclamação como um pecado de rebelião. Quando você estuda a história aí do pessoal no deserto, lá do povo de Israel no deserto, tem um salmo que é o Salmo 78. O Salmo 78, ele vai falar sobre essa história, sobre a história do povo no deserto. E lá no Salmo 78, ele vem descrevendo todas as obras, todos os milagres que o Senhor fez pelos israelitas. Abriu o mar, fez água sair da rocha, paz, só milagres, só coisa impressionante. E aí, de repente, no versículo 17 do Salmo 78, fala assim, ó, ainda assim, continuaram a pecar contra o Senhor, se rebelando contra o Altíssimo no deserto. Quando a gente lê lá, eles estavam fazendo o quê? Reclamando. Mas como que isso é interpretado? Como uma rebelião. Estavam se rebelando contra Deus. De certa forma, quando a gente reclama, a gente não está fazendo nada mais, nada menos que qualquer outro pecado. Que é o quê? Sempre quando você reclama, você está duvidando da bondade de Deus. E todo pecado é isso, é duvidar da bondade de Deus. Lá, Adão e Eva, lá, quando eles desobedeceram, não era só uma mera desobediência, não é só o ato lá de comer um fruto. Era Adão e Eva dizendo assim, Deus, você diz que tal coisa é o melhor para mim, mas eu que sei o que é o melhor para mim. E o melhor para mim é comer esse negócio aqui. Então, o que é o pecado original? Qual que é o pecado original e é o pecado da reclamação? É quando você fala que Deus não é bom. Você está duvidando da bondade de Deus. Eu que sei o que é melhor para mim. Quando a gente reclama de qualquer circunstância, a nossa mensagem para Deus é exatamente essa. A gente está reclamando da nossa vida, do nosso trabalho, reclama de tudo. A gente está reclamando contra um pai que é amoroso e que muitas vezes coloca a gente na exata situação em que ele quer que a gente esteja. Por mais dura que possa ser, mas ele fala, eu quero você nessa situação, você tem que confiar que eu te amo. Independente da situação. Se você olha para a situação e fala assim, ó, não tem como nada de bom sair disso, você está duvidando do amor de Deus. Por pior que seja, você tem que confiar na bondade de Deus. Você tem que confiar no amor de Deus, porque esse é o pecado por trás de todo pecado. É você duvidar da bondade de Deus.
E veja bem, uma terceira coisa sobre a seriedade da reclamação, que aí eu preciso que você se concentre bastante para você entender, certo? Que é o quê? Os murmuradores não entrarão na terra prometida. O pessoal que murmurou lá no deserto não entrou na terra prometida, eles não entraram em Canaã. O Paul Kaufman, lá na mensagem dele sobre esse texto, ele fala que quando o pessoal sai lá do Mar Vermelho, atravessou o Mar Vermelho, eles vão chegar em Canaã, certo? E eles iam andando. Essa caminhada era para ser uma caminhada de 2 semanas. Diz que em 2 semanas você faz essa caminhada. O povo levou 40 anos. Aí vocês perguntam, mas por que ele levou 40 anos? Porque eles estavam reclamando. Deus falou, você está reclamando? Dá mais uma volta no deserto, então. Aí dava uma volta, agora vocês aprenderam? Tá reclamando ainda? Dá mais uma voltinha para mim, então. Paga mais uma aí. Sabe aquele treinador que tá treinando lá o atleta, já viu nos filmes e tal? O cara tá reclamando que ele tá correndo e fala assim, então corre mais 2. Aí reclama de novo, então corre mais uma, até você aprender. Vai, pode correr mais um pouco. E corre mais um pouco. E o povo não aprendia. Deus falou assim, então tá bom, então morre no deserto, então. Beleza, morre aí. É isso que aconteceu. Essa está lá do lado. Os reclamadores não entraram no reino de Deus. Não entraram na terra prometida. Uma geração inteira de murmuradores morreram. Se você sabe o que é uma boa notícia, a boa notícia do Evangelho, você pode estar achando um pouco estranha essa parte do sermão. Porque talvez você está pensando assim, então para eu poder ir para o céu, para eu entrar na terra prometida, para eu viver eternamente com Deus, eu não posso reclamar. Não é isso? André, mas eu achei que a gente ia para o céu, eu achei que a gente era salvo através da fé que nós temos em Cristo e pronto, não é? Se eu tiver fé em Cristo e reclamar, eu não vou ficar fora do céu, porque o que me salva é a minha fé em Jesus, não é isso? Exatamente, é isso mesmo, certo? A boa notícia do Evangelho é o quê? Que você é salvo não pelo que você faz. Você não é salvo pelo que você faz, você não é salvo pelas suas obras. Ninguém é bom o suficiente. Ninguém consegue pagar o boleto. O boleto é muito alto. A dívida que a gente tem com Deus é muito alta. Jesus pagou esse boleto para nós, na cruz. A dívida já está paga, correto? Só que a reclamação, ela pode ser uma evidência de que você ainda não entendeu essa boa notícia. Ela pode ser uma evidência muito forte de que você ainda não entendeu essa boa notícia. Deus diz que a raiz da reclamação é um coração incrédulo. Veja bem, a raiz da reclamação é um coração que não confia, é um coração que não tem fé. Essa é a raiz. Se você for procurar lá embaixo por que você está reclamando, é porque você não confia na bondade de Deus, não é isso? Salmo 78, 22, que está falando sobre esse texto, está falando sobre o povo de Israel. Ó. Não creram em Deus e nem confiaram no seu cuidado. Não creram em Deus e nem confiaram no seu cuidado. Por isso que eles reclamavam. Eles não criam em Deus, não confiavam. Por isso que eles reclamavam. Como sabemos que eles não criam? Porque eles reclamavam. Em Hebreus 3, de 16 a 18, eu fiz questão de pegar os versículos porque é impressionante o que está escrito lá. Em Hebreus 3, de 16 a 18. Você não precisa abrir sua Bíblia, a gente não colocou o versículo aqui, mas eu vou ler bem pausado e presta atenção no que eu estou lendo em Hebreus 3, de 16 a 18. Fala assim, ó. E quem foram os que se rebelaram, mesmo depois de terem ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés? Isso está no Novo Testamento, lá em Hebreus. A Bíblia toda interligada, percebe? Versículo 17. E quem deixou Deus irado durante 40 anos? E Deus ficava irado mesmo, gente. O povo pedia carne, Deus falava assim, então eu vou dar carne, vocês vão comer até sair pro nariz a carne agora. Deus ficava irritado, não aguentava o povo reclamando. Não foi o povo que pecou, cujos corpos ficaram no deserto? E a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entrariam em seu descanso? Não foi ao povo que lhe desobedeceu? Veja bem, vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa de sua incredulidade. Eles não entraram na terra prometida porque eles reclamaram, eles não entraram porque eles não
creram. Mas qual que era a evidência que eles não criam? Eles reclamavam. Você pegou a minha lógica aqui? Você pegou o que o texto quer dizer? Uma pessoa que reclama o tempo todo, ela não crê. E se você não crê, você não vai para o céu, cara. Se você não crê, você não vai viver eternamente com Deus. Analisa onde está a raiz do seu coração aí. Desce até lá embaixo na raiz e vê onde ela está. Ela está crendo em Deus ou não? Porque se não estiver crendo, você não vai entrar no descanso do Senhor. É o que está escrito aqui. Não crer é o que te deixa do lado de fora da terra prometida. A reclamação é a evidência dessa incredulidade. Nós podemos dizer que nós amamos a Deus. A gente pode dizer que Ele é soberano. Mas as nossas palavras são vazias. Se você falar com a tua boca, mas você não crê no teu coração. Você pode falar que Deus é bom, você cantar aqui, ó, te amo Deus, você és fiel todo tempo, tu és bom, tão bom. Mas é a evidência que a gente vê disso. Qual a evidência você está dando disso no seu dia a dia? Se for reclamação, isso é um sinal amarelo gigantesco para você prestar muita atenção. É um sinal amarelo assim, ó, daqueles xenon assim para você, ó. Veja bem, não é reclamar ou não que te leva para o céu, mas se você está reclamando bem, reclamando muito, vê onde estão as raízes do seu coração. Então a reclamação é um pecado muito sério, é uma evidência muito séria de onde está o nosso coração. Se a gente confia ou não. Terceiro ponto, lembre-se por que você está aqui. Lembre-se que a principal preocupação de Paulo era o quê? Lembra? Era que o evangelho avançasse, não é isso? Então, desde lá do versículo 2, ele está pedindo, ó, por favor, pessoal, tenham essa mesma mente, me imitem aqui, né? Ele descreve Jesus morrendo na cruz, se humilhando, dizendo que os outros são mais importantes, né? A murmuração de vocês pode impedir que o evangelho avance. Vocês têm que brilhar como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. As queixas de vocês, além de não resolver seus problemas, atrapalham a pregação das boas novas. Se você é um crente que reclama o tempo todo, você não está demonstrando para os outros que tem uma esperança viva dentro de você. Você está só demonstrando que você é mais um. Você já foi completamente assimilado pela sociedade. Porque o que o povo adora fazer? É reclamar. Está frio, reclama do frio. Está calor, reclama do calor. É o PT, reclama do PT. É o Bolsonaro, reclama do Bolsonaro. Só reclama. Você foi assimilado, percebe? Você é só mais um. Você não é uma luz que resplandece, que brilha. A luz não é sua, né? A luz de Cristo bate em você e você reflete isso. Você está opaco, você está um espelho opaco, não reflete nada. Você está atrapalhando o avanço do Evangelho. A gente vive numa era de descrença, né? As pessoas, elas estão na escuridão. Vocês lembram dos sermões de Daniel do ano passado, quando a gente estudou Daniel? Daniel, ele era um cristão vivendo na Babilônia, uma sociedade totalmente não cristã. O que somos nós, se não isso? Na nossa cidade, talvez, nós somos cristãos em um ambiente totalmente não cristão. Ou cristão de boca só, não de coração. Nós somos cristãos, às vezes, no nosso trabalho, somos o único lá no trabalho. Somos cristãos na escola e o único lá na escola. Você está vivendo exatamente como Daniel. Daniel vivia nesse contexto. As pessoas estão vivendo abertamente em rebelião contra Deus, né? E murmurar e reclamar é uma marca deles, não é para ser a nossa marca. A nossa missão é a mesma que foi dada para Daniel, ser essa luz. Ser uma pessoa que reclama de tudo é contraditório, é contraprodutivo. Você não está produzindo nada para o reino. Totalmente contraditório, totalmente não produtivo reclamar. É o oposto do que por que você está aqui. Reclamar é exatamente o oposto. Quando você se dá conta, tem uma frase do J.I. Packer, que é um cara muito famoso, é um cristão muito influente. Ele fala assim, ó, quando você se dá conta de que o principal objetivo da sua existência aqui na Terra é conhecer a Deus, a maioria dos seus problemas se resolvem por si só. Quando você percebe que o teu objetivo aqui é conhecer ao Senhor, é ter um relacionamento com Ele, os problemas que você tem vão se resolvendo sozinhos. Quando você coloca o que é central no centro, entendeu? Que é conhecer a Deus, ter um relacionamento com Deus. Todo o resto vai se ajustando. Lembre-se, então, do porquê você está aqui. Assim como Paulo estava tentando lembrar os filipenses. É para isso que vocês estão aqui, certo? É para isso que vocês estão aqui. E por fim, meus irmãos, alegrem-se. Ele fala, alegrem-se, porque vocês podem adorar a Deus. A nossa adoração hoje, Romanos 12, né? Romanos 12, 1 e 2, fala que nós somos ofertas, né, vivas ao Senhor. Por que ele fala isso, ofertas vivas? Porque antes de Jesus, como é que se ofertava algo?
Você ofertava algo morto. Você sacrificava os animais, não é? Você é uma oferta agora viva de adoração a Deus. Então você tem que adorar o Senhor em todos os ambientes, não é só aqui domingo de manhã. A adoração comunitária que a gente faz aqui juntos é importantíssima. Isso é vital para a vida de um cristão, adorar ao Senhor junto com outros cristãos. Isso que a gente está fazendo aqui de manhã, na nossa simplicidade, na nossa humildade, mas com muita gratidão, muita honestidade, com muito zelo. Isso aqui é fundamental para você ter uma vida cristã produtiva. Mas não é só aqui. Você tem que adorar o Senhor em todos os ambientes que você está, né? A Bíblia fala que é em tudo que você faz. Quando você come, quando você bebe, algo, e esse algo te dá um prazer. Você já percebeu que o prazer, ele não é completo se você não elogia aquilo? Você come uma coisa muito boa. Você tem que fazer assim, ó, que delícia. Se você não faz esse barulho, se você não declara isso, percebe? Parece que não é completo prazer, não é isso? É a mesma coisa com o Senhor, você tem que declarar, percebe? Você tem que estar junto com os irmãos, declarar que Ele é lindo, declarar que Ele é maravilhoso, que Ele é bom. Hoje nós escolhemos músicas de gratidão de propósito. Só músicas de gratidão a gente cantou hoje. De gratidão ao Senhor, da bondade de Deus, graças dou, sempre a Ti graças dou, tudo. Quem está escrevendo isso aqui tudo foi Paulo, certo? Paulo, antes de ter um encontro com Jesus, ele tinha uma vida, humanamente falando, muito boa. Paulo tinha um status social muito grande, ele era rico. A vida de Paulo, depois que ele tem um encontro com Jesus, é puro sofrimento. Paulo está escrevendo essa carta aqui da prisão, ele está preso. Tem um guarda romano acorrentado junto com ele 24 horas por dia. Ele dorme acorrentado num guarda, vai no banheiro acorrentado num guarda, ele está preso escrevendo isso aqui. No final das contas, irmãos, no final das contas, se a gente for realmente achar o porquê, por que a gente reclama? A gente for fazer uma análise, assim, sentar, parar e pensar um pouco, que é algo que a gente faz pouco hoje em dia, né? Parar e pensar, parar e analisar as coisas, né? Por que a gente reclama? Nós reclamamos porque a gente acredita que a gente merece algo melhor. A gente acredita que a gente merece algo melhor. A gente acredita que não é o suficiente, que não está bom. E aí, como é que você vence isso, então? Veja bem, vamos para o como agora, né? Vamos para o como, vamos para a parte mais importante. Como que você vence isso? Como que você vence a reclamação? O mundo vai te dizer que você tem que ser mais positivo. Você tem que ter pensamento positivo. O mundo vai dizer para você, os psicólogos vão dizer para você, que você tem que tentar enxergar as coisas por outro ângulo. Você tem que tentar achar ali algo de bom numa situação ruim. É isso que o mundo vai te dizer. O mundo vai te dizer até que você tem que ser mais grato. Ele vai falar assim, não, você tem que ser mais grato, que aí acaba a reclamação. A gratidão não é o antídoto contra a reclamação. A gratidão é um efeito que vai ter. Mas não é a gratidão. É o que produz a gratidão, que é o efeito. Sabe por quê? Porque, veja bem, um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia é aquele versículo que fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um dos versículos mais mal compreendidos da Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pessoa fala assim, então, ó, nada que acontece com você é realmente ruim, entendeu? É só que você não está olhando do jeito certo. Não, isso não é verdade. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que no mundo tem coisa ruim sim, acontece coisa ruim sim. Coisas ruins acontecem, Deus continua sendo Deus, mesmo quando coisas ruins acontecem. Deus não trata o mal com esse sentimentalismo barato. Esse sentimentalismo de, não, olha para um outro ângulo, sabe? Atrás da nuvem sempre tem um sol brilhando. Não é isso não que a Bíblia fala. Vai ler os Salmos para você ver. Nos Salmos está cheio de lamento, de dor, de perda, de derrota. Coisa ruim acontece com a gente. Não é para diminuir as coisas que acontecem. O que a Bíblia diz é que mesmo essas coisas ruins, que são ruins, que você pode chorar e você pode se irar contra essas coisas, mesmo essas coisas, lá no final, elas vão produzir algo bom, porque o Senhor está trabalhando com elas. O melhor exemplo disso
É a história de Lázaro. Quando Lázaro morre, é uma oportunidade fantástica que Jesus teve de mostrar quem ele era. Ele fala, não, fantástico, eu vou poder mostrar agora sem sombra de dúvidas nenhuma que eu sou Deus. Eu vou ressuscitar alguém. Alguém que está morto e faz alguns dias ele vai sair da cova e todo mundo vai ver, não, eu sou Deus. Era para Deus estar se sentindo como? Era para Jesus estar se sentindo como ali então? Empolgado com a oportunidade de mostrar quem ele era, né? Como que Jesus chega no túmulo? Ele chega irado. Ele chega chorando. O que aconteceu é ruim. O que é ruim é ruim. Não é para olhar para um outro ângulo. Coisa ruim acontece, o que é ruim é ruim. Mas só que o nosso Deus pega, mesmo essas coisas que são ruins, e faz com que todas elas trabalhem juntas para algo bom. Essa é a diferença. Não é só aquele sentimentalismo barato, repetindo, de falar assim, ó, ah não, a maioria das coisas ruins que você pensa nem vão acontecer. O cristianismo, a esperança que ele dá é assim, ó, mesmo se acontecer uma coisa ruim, eu ainda sou Deus, eu ainda sou bom. Você tem que confiar em mim mesmo quando acontece ruim. E não ficar pensando que o que é ruim não vai acontecer, mesmo quando acontece ruim. Ninguém odeia mais a morte do que Jesus. Ninguém odeia mais a morte do que Jesus. Mas ele não diminui a morte. A Bíblia, meus irmãos, o que nós cremos é realista. Nós cremos em algo que é real. O que resolve, então, a reclamação? O que resolve a reclamação é o que Paulo diz no versículo 15. No versículo 15, ele fala, ó, de modo... Não, perdão, não é o versículo 15. É o versículo 16. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Ó, para de reclamar. E como é que você faz isso? Você se apega firmemente à mensagem da vida. O que é a mensagem da vida? É o Evangelho, é a cruz. É a cruz que resolve a reclamação. É a cruz. Você olha para a cruz e você fala assim, ó, eu estou achando ruim, eu mereço mais. Olha ali o que eu merecia, na verdade. Você merecia a cruz. É isso que todos nós merecíamos, a cruz. E quando você reclama, você está dizendo, não, eu mereço mais, eu mereço melhor. A cruz é o que nós merecemos. Eu e você, nós merecemos muito pior do que aquilo. Muito mais do que a cruz. Mas Deus, ele nos deu algo muito melhor, muito, muito melhor. Ele nos deu, através da morte e da ressurreição de Jesus, nós recebemos algo muito melhor. Sabe o que nós recebemos? Nós recebemos perdão dos nossos pecados. Nós recebemos a vida eterna. Nós recebemos a adoção como filhos de Deus na cruz. Então, como que você resolve o problema da reclamação na sua vida? Você resolve como você resolve qualquer problema da sua vida. Você aplica o Evangelho ao problema. Você olha para a cruz. Leve as suas reclamações para a cruz. E na cruz, todas as suas reclamações serão transformadas em adoração ao Senhor. Você vai ter a oportunidade de, quando vier algo para você reclamar, ao invés de você enfurecer a Deus, você vai colocar um sorriso no rosto de Deus. Ao invés de deixar Deus irado, Deus vai olhar para você e vai se alegrar. Isso, filho, você está entendendo o que eu quero para você. Levem suas reclamações para a cruz. A cruz é o que transforma tudo. Há uma cruz onde Jesus, o Filho de Deus, morreu para vencer a reclamação. Morreu pelo nosso pecado de reclamação. E o Espírito de Deus pode nos ajudar a vencer esse pecado também.